Daniele, eu gostaria de solicitar a sua gentileza de falar o seu nome completo e qual a função que você exerce lá na Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, o meu nome é Daniele Robles Antonelli. Eu exerço a função de enfermeira na UPA da Vila Prado. Solicitado pelo presidente dessa comissão que informasse o nome completo e o cargo em que ocupa atualmente na atual administração, a depoente informou. Qual é o nome da senhora? Daniele Robles Antonelli. Chamar-se Daniele Robles Antonelli e desempenhar a função de enfermeira na UPA da Vila Prado. Na época do fechamento da unidade, qual a função que a senhora exercia naquela época? Até o dia 20 de janeiro, eu era supervisora de unidade. A partir do dia 23, que é onde já se deu o fechamento da primeira unidade de pronto atendimento, eu já era enfermeira. Minha exoneração saiu no dia 20. Fechamento de qual unidade? Do Santa Felícia foi dia 23 de janeiro, né? Tá, mas a senhora trabalhava lá antes, então? Isso, não, era supervisora, né? Era supervisora? Isso. Eu sempre fui lotada na Vila Prado. Aí, anteriormente, eu era supervisora do Santa Felícia. Supervisora de enfermagem, da equipe de enfermagem. Uhum. A senhora foi até o dia 20 de janeiro? Janeiro. A senhora foi até o dia 20 de janeiro de 2017? Isso. Tá. Questionada pelo presidente dessa comissão sobre a função que exercia anteriormente, a senhora, 20 de janeiro foi quando a senhora voltou para Vila Prado? Dia 23 eu voltei. A senhora voltou, a UPA fechou lá dia 20, a senhora voltou dia 23? Na realidade, a minha exoneração saiu dia 20. Não teve nada a ver com o fechamento da UPA. Foi próximo a minha exoneração. Mas não foi porque fechou a UPA que eu voltei para lá, entendeu? Minha exoneração saiu dia 20 e, por coincidência, aconteceu o fechamento no dia 23. Tá. Presidente, só para a gente arredondar a pergunta, né? Eu gostaria só de... a senhora ficou como supervisora de unidade lá na UPA da Santa Felícia de quando a quando? Se eu não estou enganada, a exoneração foi em julho, no começo de julho, a nomeação. Julho de 2016, isso. Tá. Questionado pelo presidente dessa comissão sobre qual função a depoente teria ocupado anteriormente, essa informou que ocupou a função de supervisora de enfermagem. A senhora era supervisora de unidade? De unidade, isso. E ocupou a função de supervisora de unidade da UPA do Santa Felícia de julho de 2016 até 20 de janeiro de 2017. Ponto. Enquanto a senhora exercia aquela função, a senhora, por acaso, presenciou em algum momento o fechamento de alguma unidade, desse ponto de atendimento por falta de profissionais médicos? Não, nunca a gente teve esse problema. A gente sempre conseguiu manter a escala, tanto médica quanto de enfermagem, adequada, mediante a solicitação do Ministério, né? Dentro da portaria, a gente conseguia a quantidade de profissionais adequada e suficiente para o atendimento à população. Questionada pelo presidente da comissão se, no período em que ocupou a função de supervisora de unidade, presenciou o fechamento de alguma unidade de saúde no município de São Carlos por falta de médicos, a depoente informou jamais ter presenciado este fato em nosso município durante esse período, pois naquela época era possível
manter o atendimento e as escalas médicas e de enfermeiros dentro dos quadros à época existente. Ponto. A senhora era responsável por essas escalas ou tinha participação nessas escalas e tinha dificuldade para manter essas escalas em ordem, não? Nas unidades, havia duas pessoas que nos ajudavam na confecção das escalas médicas, né? Então, nós tínhamos uma pessoa responsável pela escala da UPA Santa Felícia e da UPA Araci, e uma pessoa que era responsável pela UPA Vila Prado. Então, posteriormente, a execução dessa escala era entregue aos supervisores da unidade para o nosso gerenciamento e nossa ciência da quantidade de médico e quem eram os médicos. Nós não tínhamos dificuldades na execução da escala, em completar a escala, até aproximadamente o mês de novembro, quando começou o atraso no salário dos médicos. Mas até dezembro, a gente não tinha problema. Tivemos um pouco mais de dificuldade, mas nunca chegamos a ficar sem médicos. Então, assim, o que a gente tinha uma demanda muito boa de médico, que a gente falava, tinha médicos sobrando, né? Então a gente tinha disponibilidade de bastante médicos. No final do ano, a gente teve uma dificuldade para montar a escala, comum também em todos os anos, justamente pela época de festa, saída de médicos para ir para a residência, né, a troca de médicos, mas não chegamos a ter dificuldades na confecção da escala, não. Posteriormente, o mês de janeiro, nós já começamos a ter problema, já com a falta de médicos, que foi quando já o pagamento deles já estava um mês completo atrasado, né? Porque até então atrasava alguns dias, mas eles pagavam, e foi quando em janeiro parece que já não teve pagamento nem de um. Aí nós começamos a ter dificuldades. A escala de janeiro estava completa, até o momento que os médicos começaram a ir desistindo do plantão. Então, quando os médicos começaram a desistir, nós começamos a ter problema, e aí foi onde começou o pânico tomar conta da gente, né? Por a gente ver que a escala havia buracos, a nossa quantidade de médicos efetivos eram pequenas. Contando Santa Felícia, nós tínhamos, acredito que 3 médicos efetivos só, o resto era tudo com os RPAs, né? Então, foi a partir de janeiro mesmo que nós começamos a ter dificuldade na confecção da escala. Questionada pelo presidente sobre quem era responsável em confeccionar as escalas médicas e se, na época, havia dificuldades para fazer as referidas escalas, a depoente informou que era ela quem fazia as escalas da UPA do Santa Felícia e também do Cidade Iraci, com auxílio. Quem fazia, na realidade, era outra profissional. Aí a gente só gerenciava. No caso, a supervisora do Araci gerenciava a do Araci e eu a do Santa Felícia. Então, acho que era 3 supervisoras. 3 supervisores. Tá, então... Posso depois... só falar uma outra coisa? Como você falou dos supervisores? A partir de dezembro, a unidade de pronto atendimento da Vila Prado ficou sem supervisor, que houve a exoneração do supervisor que estava até o presente momento. Aí eu fiquei respondendo pelas 2 unidades, sem nomeação, sem nada, por um auxílio, por não ter a substituição do supervisor da Vila Prado na época. Tá, então faz o seguinte, a depoente informou que não era ela quem confeccionava tais escalas, Só gerenciava. mas que ela gerenciava a confecção destas. Que, a partir de dezembro, passou a gerenciar também. Você ficou como supervisora da... Não, porque não teve nomeação, né? Então, tá, mas pode usar como termo de gerência mesmo, tá, um auxílio, né? Mas você fazia supervisão também da escala da Vila Prado? Sim. E que inclusive,
dezembro, passou a gerenciar também as escalas da UPA da Vila Prado. Informou ainda que nunca houve qualquer dificuldade em formar as escalas médicas por falta de médicos. Todavia, em dezembro, em dezembro A gente já começou houve a sofrer isso. certa dificuldade, uma vez que, e naquela época já começou um certo atraso, Isso, era atraso de dias só. Tá. De dias. uma vez que Isso. naquela época houveram atrasos, mas atrasos de dias apenas, não havendo em qualquer ocasião ausência de médicos nos plantões de qualquer escala médica. E que apenas em janeiro passou-se a notar a ausência de médicos em virtude do atraso em seus pagamentos, que aí sim já passava meses ou mais de um mês. Porque daí eles trabalharam dezembro inteiro e em janeiro não receberam o salário. Tá. De mais de um mês, o atraso no pagamento de mais de um mês. Ponto. É isso, né? Isso. Então, assim, a gente tinha até a escala confeccionada com o nome dos médicos, tudo corretamente. E eles começaram a desistir do plantão. Isso. Avisavam a gente com antecedência, com 48 horas. Tinha uns que avisavam até com 24. E quando a gente começou a questionar essas desistências, eles mandavam o comunicado do CRM, onde eles tinham que comunicar com antecedência que não... Tá. Informou ainda a depoente que a partir de janeiro, vários médicos passaram a abrir mão dos plantões e que tais comunicados eram transmitidos em 24 ou até 48 horas de antecedência. Ponto. Como que a senhora ficou sabendo do fechamento da UPA de Santa Felícia? Na realidade, eu já estava começando a entrar em pânico há mais ou menos uns 10 dias anterior, né? Porque, como eu falei, os médicos já estavam desistindo. E como a gente contava com um médico efetivo em pequena quantidade, no Santa Felícia era só 3 médicos efetivos, então já havia o medo do médico na segunda-feira desistir do plantão e não ir. E a gente vinha comunicando, na época, o diretor, que era o Eduardo, né, da falta de médico, e a ausência deles, a gente não conseguia suprir com os nossos médicos efetivos, porque a gente tinha pouca disponibilidade deles em fazer hora extra. Então, eu fiquei sabendo na segunda-feira, à tarde, que não teria médico à noite. Aí eu comuniquei o Eduardo e ele falou para mim que ele ia ver o auxílio da Santa Casa neste dia. E aí, consequentemente, não havia médico para assumir o plantão às 19 horas. Tá. Não acredito, eu não tenho lembrança de 100%, mas acredito que durante o dia ainda foi apenas um médico que tinha ficado trabalhando, o que era 2, para ser 2. Então, o Eduardo falou, não tem médico, a unidade vai ter que ser fechada. Não sei por quem veio essa ordem, se foi de prefeito, se foi de secretário. Eu sei que eu fiquei sabendo por ele, que não ia
ter médico na unidade, que a gente ia ter que... Pelo Eduardo, né? Isso, pelo Eduardo, que era o diretor da época. Eu ia fazer essa pergunta. Quem deu a ordem para fechar? Questionado pelo presidente dessa Já comissão estava sabendo. acerca de como e quando a depoente foi informada do fechamento da UPA do Santa Felícia, a mesma informou que foi, basicamente a senhora foi informada então pelo Eduardo. Isso, por Tá. ele. Porque assim, a gente sabia que não tinha médico para aquela noite. Só que A senhora até lembra exatamente o dia, que noite foi essa? segunda-feira, Segunda-feira, a senhora Isso. lembra o dia do mês? 23. O dia 23. Eu marquei bem porque foi bem, a minha exoneração saiu Tá. na sexta e... Então, e assim, era de ciência do Eduardo o buraco na escala dos médicos. Aí a gente fez o possível para tentar, só que a gente tem um certo limite, né? Então fechou naquela noite. Isso, naquela noite do dia 23. Tá. Por falta de médico na escala. Tá. A depoente informou que sabia desde o dia 23 que havia ausência de médicos para trabalhar no plantão da noite. E que mesmo após várias tentativas para completar a escala daquele dia, não foi possível conseguir nenhum profissional para aquele turno. Dessa forma, foi informada pelo senhor secretário, que na época ocupava a função de diretor de departamento de gestão, Diretor do cuidado de gestão hospitalar, isso. diretor de cuidado De gestão hospitalar. de gestão hospitalar, Gestão do cuidado hospitalar. gestão do cuidado É. hospitalar, Uhum. de que pela ausência de médicos, a unidade seria fechada a partir daquela noite do dia 23 de janeiro. Isso. Salientando que a gente já havia ficado nesses períodos com ausência de médicos em períodos. Então, por exemplo, teve um período, eu não lembro... Não plantão completo, né? Não, mas metade, tá. isso, ficava sem médico. Tinha UPA que tinha um médico só. Então, que nem aqui, ó, que eu tô vendo aqui, que eu conversava com ele por mensagem. No dia 18, eu falava para ele, ó, já estamos ficando em pânicos, os médicos não estão mais vindo fazer o plantão. UPA lotada, estamos com um médico só. Janeiro, isso. Ressalta a depoente que em meados do dia 18, inclusive, houveram, 18 de janeiro, houveram ausências de médicos em curtos períodos, como, por exemplo, em meio plantão, e que isso já gerava pânico entre ela e outros funcionários daquela unidade. Tá. Fato que era relatado diariamente ao diretor Eduardo. Ponto. E ainda que nem no dia 19, né, ainda falei... No dia 19 falei novamente... Desculpa. O Eduardo, ele informou a senhora do fechamento, né? Porque A senhora não sabe dizer quem deu a ordem, né? não sei. E
ainda, o que aconteceu? Ainda no dia 23, os funcionários estavam todos lá para assumir plantão. Exceto os médicos. Exceto os médicos. A equipe de enfermagem estava toda lá, a limpeza estava toda lá, e o Eduardo não se dirigiu à unidade para conversar com eles. Aí, eu não era mais supervisora nada, estava somente ajudando, porque eles não tinham outra pessoa para colocar no lugar. Porque até então a minha exoneração teve que sair rápida, porque a minha mãe precisava ser nomeada. Então, a minha exoneração tinha que sair. Eles queriam que eu continuava ajudando e eu não podia ficar. Então, indiretamente, eu fiquei ajudando por não ter ninguém, senão ia ficar Vila Prado sem e Santa Felícia também. Então, na segunda-feira, eu fui ainda conversar com o pessoal lá por consideração à equipe, porque eu já não tinha mais responsabilidade como supervisora. E ele, em nenhum momento, se dirigiu até a unidade para conversar com eles. Ressalta a depoente que no dia 23, a equipe de enfermagem, bem como a equipe de limpeza, e outros profissionais, estavam no local para trabalhar normalmente, exceto os médicos, e que nem o secretário municipal de saúde, nem o diretor de departamento de gestão do cuidado hospitalar compareceram no local para dar qualquer informação ou satisfação aos funcionários. Ponto. E ainda a orientação dele foi fechar a UPA e mandar os pacientes para a Santa Casa ou para a UPA Vila Prado. Só que como ainda eu questionei, né? Como nós vamos fazer isso? Porque nem guarda a gente tem na UPA, né? Porque já nessa época nem mais o serviço de guarda a gente tinha para ficar lá. Tá. Informa a depoente que a orientação que lhe foi dada pelo senhor Eduardo foi a de comunicar os funcionários daquela unidade a encaminharem os pacientes que chegassem naquela unidade à Santa Casa ou à UPA da Vila Prado. Todavia, a depoente informou ao diretor que tal encaminhamento restaria prejudicado, uma vez que aquela unidade não possuía guarda ou vigilante noturno para proceder aquela informação aos munícipes. Aí foi onde ele pediu para os profissionais se dirigirem para a UPA da Vila Prado para continuarem o seu horário. E aí eu acredito que foi ele mesmo que viu o guarda municipal para poder ficar no prédio, porque estava vazio, sem chaves, né, e tudo mais. Então eu não sei quem é o certo que pediu para a guarda municipal ir para lá. Tá. Naquela mesma oportunidade, o mesmo diretor solicitou a depoente que enviasse todos os profissionais daquela unidade que estava sendo fechada para a UPA da Vila Prado. Ponto. Cheguei ainda a ligar para ele de lá da nossa... Só um minutinho, por favor, Daniela. Deixa a gente ir fazendo as perguntas, que aí você vai ter mais... Tá bom. Elucidar melhor para a gente as perguntas. Bem objetiva. O Eduardo, então, deu ordem para fechar a unidade. Isso, não tem médico, fecha a unidade. Então, ele deu essa ordem. Deu essa ordem. Porque
Nos veículos de imprensa da cidade, o prefeito fala que foi os funcionários que fecharam a unidade. Não foram os funcionários. Então, foi o senhor Eduardo, que tinha um cargo na época, e que deu a ordem para o fechamento da unidade. Então, Não- que fique, Não tem médico hoje e fecha a unidade. fecha a unidade. Então, ele No deu essa dia ordem. seguinte, sim. No dia seguinte, a gente não sabia se a unidade ia continuar fechada ou não, porque a gente não sabia se tinha médico ou não. Tá, mas ele deu a ordem naquele momento para Daquela fechar a noite- unidade. Daquela noite, sim. Indagada pelo presidente da comissão acerca de quem ordenou o fechamento da UPA do Santa Felícia, a depoente informou que a ordem partiu do senhor Eduardo. Foi pessoalmente ou por telefone? Por telefone. É, Por telefone. foi dada pelo que a ordem partiu do senhor Eduardo, diretor de departamento, via telefone, orientando que, na ausência de médicos, que a unidade fosse fechada. É isso, né? Isso, de início naquela noite, né? É. A gente não sabia se no outro dia ia ter médico ou não, mas isso foi por aquela noite. Não havendo médico, a unidade deveria ser fechada naquela noite. Ponto. Tanto que quando eu fui falar com os funcionários, aí eles falaram, né? Mas ele não vai comparecer aqui na unidade para conversar com a gente? De lá mesmo, eu liguei para ele e falei para ele, os funcionários querem que você venha aqui. Ele falou, no momento eu não posso vir. Tá. A depoente informa ainda que solicitou a presença do referido secretário naquela unidade, argumentando que os funcionários gostariam de falar com ele, a fim de obter maiores informações. Todavia, o senhor Eduardo se recusou a ir até o local, informando... O que ele falou? Ele falou o quê? Que ele não podia ir naquele momento. Informando que não poderia se deslocar até o local naquele momento. Ponto. E como eu falei, né, eu já não tinha mais responsabilidade. E eu fiz isso por consideração aos profissionais que eu era supervisora deles até na sexta-feira. Bom dia, Daniele. Bom dia. Daniela, só uma pergunta que a gente escreveu aqui. Com a junção de todos os servidores da UPA 24 horas da Vila Prada, a senhora observou excesso de funcionário aqui na UPA da Vila Prada? Sim. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha, membro dessa comissão, acerca da superlotação de médicos na UPA da Vila Prado, e se esse fato teria sido constatado pela depoente, a depoente informou que sim, que há superlotação de médicos na UPA da Vila Prado. De profissionais, não é? Profissionais médicos, de médicos. Médicos não. Médicos, alguns dias nós temos. Tem dias que não tem tantos profissionais. Agora a pergunta dos médicos. Servidores, ele falou, não Os servidores, estou perguntando dos médicos. funcionários. Isso. Altera aí entre médico, coloca servidores, entre superlotação de servidores. Servidores. Agora essa pergunta sim, tá? Qual a média do profissional médico que a senhora tem observado em seus plantões na UPA da Vila Prado? E com o fechamento das outras UPA? E todos os médicos atendem ao mesmo tempo? Se tiver excesso de médico aqui na Vila Prado? Durante o dia eu não posso responder, porque o meu plantão é à noite, né? Então, à noite, tem noites que nós temos acima de 5 médicos. Acho que de quarta-feira a gente chega a ter 7 médicos. Mas tem dias que nós temos poucos médicos. Eu acho que os dias que a gente sofre mais é de sábado e domingo.
Questionada pelo vereador Sérgio Rocha acerca do excesso de médicos nos plantões em que a depoente trabalha, e se tais médicos atendem ao mesmo tempo, a depoente informou que ocorre excesso de médicos em alguns dias da semana, em especial na quarta-feira, onde o plantão noturno, no plantão noturno há até 7 médicos. Se no noturno tem 7, no diurno tem quanto? Diurno eu não posso afirmar, por causa que eu não assumo plantão após. Agora, a senhora não respondeu se esses médicos, se eles atendem ao mesmo tempo. Atendem sim. A depoente informou. Eles colocam sala na sala de curativo e na sala de gerência de enfermagem quando tem mais médicos do que a quantidade de consultório disponível. A depoente informou que os médicos, ainda quando em excesso, atendem ao mesmo tempo, pois improvisam consultórios na sala de sutura, na e sala de gerência sutura de gerência de enfermagem. De gerência de enfermagem. E de gerência de enfermagem. Ponto. Então, você pergunta aqui agora. Daniela, aqui está essa pergunta que nós elaboramos aqui. A UPA da Vila Prado tem estrutura para realizar grande quantidade de atendimentos médicos? Ao mesmo tempo, quantos consultórios tem a UPA ali da Vila Prado? Nós temos 4 consultórios. 4 consultórios. 4 consultórios. Tá. E como eu falei, né, depois a outra sala é improvisionada. Isso. Um acaba ficando na sala de urgência para atender a demanda que chega de urgência, sutura, consultas que vêm com o CITES e SAMU. Questionado pelo vereador Sérgio Rocha sobre tem médico que atende até no acolhimento, então depende do médico. Sobre a capacidade da UPA da Vila Prada em atender grande quantidade de atendimentos médicos ao mesmo tempo, a depoente informou que a referida unidade possui 4 consultórios, sendo 2 improvisados, conforme anteriormente dito, e em havendo o 7º médico, este atua aonde? Tem médico que fica atendendo no acolhimento e tem médico que fica só na sala de urgência. Isso depende do médico. O Dr. Joel, ele gosta de atender lá no acolhimento, ele já fica lá com a gente. Atende no acolhimento ou na sala de urgência. Uhum. Ponto. Mais uma pergunta aqui, Daniela. Os médicos fazem escala de revezamento para realizar os atendimentos na UPA? Após a meia-noite, eles começam a fazer essa escala para fazer o horário de refeição deles. Então, geralmente todos atendem até as 11 horas, meia-noite, de acordo com a demanda que a gente tem, e posteriormente a isso eles começam a fazer o horário de refeição deles. Questionado pelo vereador Sérgio Rocha sobre se os profissionais médicos que atuam no período noturno da unidade da UPA da Vila Prado se revezam nos horários de almoço, de janta, a depoente informou que estes passam a proceder os revezamentos a partir da meia-noite. 11 e meia-noite, depende do fluxo. Então muda aí, entre 11 horas e meia-noite.
Daniele, enquanto você estava lá na UPA, lá do Santa Felícia, que estava na tua direção lá, aquela UPA lá, ela tinha a equipe de atendimento, enfermeiro, profissional, médico, atendia 100% da população que procurava aquela UPA lá, naquele período, que foi aberta até janeiro? Sim, a gente tinha quantidade de profissionais suficientes para atender a população. E ainda a gente começou a sofrer um pouquinho com o aumento da demanda com o fechamento do hospital universitário. Aí aumentou mais a nossa demanda de pacientes, né, com o fechamento do hospital universitário. Mas a gente tinha a quantidade de profissionais suficientes exigidas pelo nosso órgão, que é o Corém. Questionada pelo vereador Sérgio Rocha sobre a capacidade de atendimento da UPA do Santa Felícia e o número suficiente de profissionais naquela unidade para atendimento da população, a depoente informou que a referida unidade possuía número suficiente de profissionais para prestar um bom atendimento à população, que inclusive, após o fechamento do hospital universitário, a unidade passou a ter uma maior demanda, mas que ainda assim conseguia prestar o atendimento necessário à população. Ponto. Daniel, só mais a última pergunta. Você que estava no meio dos médicos, dos profissionais, na época de janeiro, fevereiro, hoje nós temos um problema de contratar médico em São Carlos, tem uma resistência em contratar médico, parece que o médico recuou um pouco do poder público. Fala para mim, aquela declaração que o prefeito fez na imprensa, agredindo os médicos, eu não vou aqui dizer o que ele falou, mas eu escutei em 2 emissoras de rádio que ele agrediu os médicos duramente. Aquilo ali, os médicos sentido, a área profissional dos médicos, eles teve ali uma resistência por causa dessas palavras, voltar a trabalhar para o município? No meu convívio, o que os profissionais nos trazem é mais a chateação por ter prestado um serviço para a prefeitura e não ter obtido o retorno, por ter confiado à prefeitura um trabalho prestado e não ter sido recompensado por isso. Isso é o que eles mais trazem. Mas não ficaram sentido daquela agressão do poder público, agredir os médicos, xingaram os médicos. Olha, os médicos deveriam honrar com os compromissos, que os médicos eram picareta, que os médicos deveriam tomar os diplomas deles, deveriam cortar cana, deveriam carpir café. Pelo menos isso nunca chegaram a me colocar. Não volto mais trabalhar aqui por causa de ofensa que foi realizada. Não, quando a gente oferecia plantão, era essa a resposta. Entendi. Não vou mesmo por causa da falta de pagamento. Tá, obrigado, né? Questionada pelo vereador Sérgio Rocha sobre fatos que tenham chegado ao conhecimento da depoente alusivos a palavras e insinuações proferidas pelo prefeito municipal em emissoras de rádio local que seriam pejorativas ou ofensivas contra a classe médica, e se isso seria um fator que afasta os médicos de voltarem a prestar serviços para o município de São Carlos, a depoente informa que os únicos reclames que lhe chegam por parte dos médicos
é o da falta de pagamento, mas que nunca lhe chegou qualquer reclamação ou descontentamento por parte de qualquer médico acerca de palavras ou ofensas praticadas pelo senhor prefeito municipal. Ponto. Senhora Daniele, por acaso alguma vez a senhora presenciou se algum médico deixou a unidade para efetuar o seu descanso fora de lá? No meu plantão, não. Nunca presenciou? Não. Questionada pelo presidente dessa comissão acerca da ocorrência de médico ter deixado a unidade de saúde para praticar seu descanso em sua residência, a depoente informou que em seu plantão nunca soube da ocorrência destes fatos. Ponto. A senhora acha que pela quantidade de médico, a senhora falou que tem até 7 por plantões, e também pela lotação que ficou da Vila Prado com os demais profissionais da área da saúde, a senhora não acha que daria para abrir uma outra unidade? Se os médicos que estão nos plantões que há superlotação pudessem realizar os plantões nos dias que há falta, aí, ó, uma pelo menos eu acredito que daria para abrir. 2 não. A voltar às 3 com a quantidade de médico que a gente tem hoje, não. Mas hoje eu acho que o que mais pega é o médico não ter disponibilidade de sair de um dia para poder fazer o seu plantão no outro dia. Como, por exemplo, sair da quarta e fazer o seu plantão no sábado. Mas pelo menos durante a semana, talvez no período diurno, ou talvez noturno, olha, eu estou daria para abrir uma unidade. Eu estou falando isso pelo noturno. Não posso afirmar durante o dia pela então vamos falar de diurno. A senhora acha que daria, pelo menos no período noturno, com essa quantidade de médico e essa quantidade de servidores, daria para abrir uma outra unidade? Na quinta e na sexta, não. Sem contar sábado e domingo. A senhora acha que de segunda a quinta, de segunda a sexta, não daria? Não. A sexta ainda a gente tinha quantidade de médicos suficiente, com um fazendo hora extra. Mas a quinta-feira, ainda a gente não tem médico suficiente para abrir. A gente tem 5 médicos, né? No caso, teria que ter 6 médicos na quinta-feira para abrir a segunda unidade. Mas 3 toca. Na Vila Prado, a gente, com a quantidade de demanda que a gente tem do Araci, 2 médicos, a gente confere o atraso para a população de umas 2 horas ainda. Questionada pelo presidente da comissão acerca da possibilidade de reabertura das UPAs, utilizando-se da quantidade de médicos em excesso na UPA da Vila Prado, a depoente informou que seria possível a reabertura de apenas uma UPA, posto que a abertura da segunda UPA estaria prejudicada, uma vez que... Quais são os dias que tem maior fluxo? E que seria maior, quais os dias a senhora disse que não dá? É sábado? De sábado e domingo é fato que não dá. Sábado, domingo e... Daí, na realidade, na quinta-feira é mais um dia que fica prejudicado. Tá. Segunda, sábado, domingo E quinta. Uhum. Posto que aos sábados, domingos e quintas-feiras
há um número menor de médicos. A demanda é igual ou maior? É igual. É igual. Há um número menor de médicos disponíveis. Ponto. A senhora saberia me dizer qual é o médico responsável técnico credenciado no CREMESP, com inscrição, que responde pela UPA da Vila Prado, ou respondia naquela época? Na época que eu estava como supervisora, a gente só tinha a doutora Juliane responsável até um determinado período, que eu não lembro ao certo se foi em torno de setembro, mas isso só do Santa Felícia. No Vila Prado e no Araci nós não temos. Atualmente eu não sei se foi colocado algum, mas não tinha nenhum responsável. Na Vila Prado. Não tinha nenhum. Questionada pelo presidente da comissão sobre quem seria o profissional médico inscrito no CREMESP, o responsável pela UPA da Vila Prado, a depoente informou que, até onde sabe, não há nenhum médico responsável pela referida unidade. Ponto. Eu não sei se agora tem, mas o meu conhecimento. Senhora Daniele, a senhora foi supervisora e responsável técnico de enfermagem na UPA de Santa Felícia? Eu fui supervisora, responsável técnica não. Questionada pelo presidente da comissão se a depoente seria supervisora e responsável técnica pela UPA do Santa Felícia, a depoente informou que era apenas supervisora e que nunca foi responsável técnica daquela unidade. Nem de outra, né? Não. E nem de outra. Ponto. A jornada de trabalho a senhora cumpria lá naquele local? Sim. Questionada pelo presidente da comissão se a depoente... Estava em torno das 2 unidades, tá? Santa Felícia e Vila Prado. Se a depoente cumpria integralmente sua jornada de trabalho, esta respondeu que sim. Cumpria entre a UPA Vila Prado e Santa Felícia. Permanecia nas 2 unidades. Mas a senhora ficava um pouquinho em uma... Isso. Que a depoente informou que cumpria integralmente sua jornada de trabalho, que era desenvolvida na UPA da Vila Prado e UPA do Santa Felícia. Eu preciso voltar a perguntar para a senhora, desculpa de ser repetitivo, mas a senhora, então, nunca foi responsável técnico? Do Santa Felícia, não. De outro lugar a senhora foi? Na Vila Prado eu cheguei a ser. Foi Tá. anteriormente à minha nomeação. Então vamos ter que retornar essa pergunta que eu fiz para ela, que eu tinha falado nem dessa e nem de nenhuma outra. Então, que a depoente era apenas supervisora da unidade da Vila do Santa Felícia, mas não era a responsável técnica, que foi responsável técnica da UPA da Vila Prado. A senhora lembra o período? Eu não sei quando que eu dei baixa no Corém. Em um período anterior à sua nomeação No Santa Felícia. como supervisora da UPA do Santa Felícia. Ponto. Aí você coloca, informou que foi supervisora. Informou que foi responsável técnica pela UPA da Vila Prado
em um período anterior ao de sua nomeação como supervisora da UPA do Santa Felícia. Existe um certificado de responsável técnico? A senhora tem? Não. A senhora nunca Em teve? mãos. Em mãos, não. Foi tudo encaminhado pela diretoria anterior da Denilva ainda, que na época eu acho que era a Regiane. Sei. Foi tudo encaminhado para a diretoria encaminhar para o Corém. Não chegou à minha mão o registro, e sim somente a solicitação. Questionada pelo presidente da comissão sobre a existência de um certificado acerca de sua condição de responsável técnica, Mas no período que a senhora exerceu essa responsabilidade lá, a senhora tinha? Foi enviado a documentação para a nossa secretaria, para a nossa diretoria, porque é eles que encaminham para o Corém. Correto. como é que eu falei? Desculpa. Acerca da sua condição de responsável técnica pela UPA da Vila Prado, a depoente informou que existe o referido documento, mas que o mesmo foi enviado à diretoria de saúde. Isso. Diretoria de Saúde, que essa, por sua vez, enviou o referido documento ao Corém. Então, esse papel está no Corém. A diretoria possui também. É para a diretoria possuir? Não sei se ela fica com uma cópia, né? Se foi enviado, não sei como que era a secretaria nossa interna, né? Tá. Beleza? Enviou que a diretoria de saúde enviou a referido certificado ao Corém. Que provavelmente a diretoria de saúde deve ter tal certificado em seus arquivos. Ponto. A ordem para fechar o posto, então, foi do senhor Eduardo. Nunca partiu de você. Não, de nenhuma forma. Tá. É só para esclarecimento Como aqui. eu coloquei, né? Foi eu que fui lá falar com o pessoal, porque ele não se manifestou de ir, nem eu ligando de lá para ele. Então, se eu não tivesse ido, o pessoal ia ter ficado lá, sem médico, Tá, mas ele falou com a senhora por telefone, telefone. e a senhora ligou para alguém ou falou com outras enfermeiras, De dando primeiro- ordem para fechar, não? De primeiro momento, eu comuniquei à enfermeira que estava lá de plantão, que era a Flávia Lucinéia, que não havia médico e que o Eduardo pediu para deixar a unidade e ir para a unidade do Santa Felícia. Aí eu peguei e falei, vou falar por telefone, não vou lá pessoalmente numa situação dessa, né? Aí eu me dirigi à unidade, já era umas 7h30 mais ou menos, porque tudo foi na troca de plantão que não tinha médico, aí eu me dirigi à unidade. Chegando lá, liguei para ele, falei que o pessoal queria ele pessoalmente lá, e ele não compareceu à unidade. E nessa época a senhora não tinha mais a função. Não, porque tinha sido a exoneração no dia 20, né? Então, mas a senhora haveria um risco Sim, com certeza. quando ele passa para a senhora essa ordem, a senhora passa para o funcionário, a senhora passou a ter um risco em relação a essa questão, Olha, por não exercer mais a função gratificada. Sim, nesse momento, eu não pensei em nenhuma situação. Tá. Simplesmente, eu pensei, tanto que eu continuei ajudando. Eu, na Correto. sexta-feira, poderia ter fechado os meus olhos e não ter tentado colocar médico para o sábado, para o domingo e para o feriado.
para a segunda, desculpa. Só que, como que eu salientei, não tinha responsável em nenhuma unidade. Só tinha a Liliane lá no Araci. Pensando na continuidade do serviço, do atendimento à população, foi aonde eu continuei ajudando, com uma boa fé. Não pensei em nenhum momento em nenhum transtorno e nenhum prejuízo. Simplesmente continuei ajudando para tentar manter uma linha de atendimento para a população. Porque senão, se na sexta-feira eu realmente poderia ter parado, não teria nenhuma responsabilidade. Só que como que ia ficar a minha consciência, sabendo que não tinha ninguém a não ser o Eduardo que respondia. Só que ele não tinha conhecimento direto para o bom funcionamento das unidades de pronto atendimento das duas, né? Santa Felícia e Vila Prado. Questionada pelo presidente dessa comissão sobre de quem teria partido a ordem para fechamento da UPA do Santa Felícia, a depoente ratificou a afirmação de que a ordem teria partido do senhor Eduardo, diretor de atendimento de gestão ao cuidado hospitalar, e que transferiu à depoente a incumbência de retransmitir a ordem de fechamento da unidade aos demais funcionários e também a ordem para que estes se dirigissem à UPA da Vila Prado, para que lá desenvolvessem, a partir daquela data, as suas funções. Informou a depoente que praticou tais atos orientados pelo princípio da boa-fé, na busca de auxiliar na continuidade? A continuidade, auxiliar na continuidade dos serviços a serem prestados pela população, uma vez que o senhor Eduardo tinha pouco conhecimento acerca do funcionamento daquela unidade, né? E que ela, a depoente, ainda que não estivesse mais no exercício da função de supervisora da unidade, daquela unidade, buscou contribuir positivamente perante aquela situação. Ponto. Nessa época, já estava havendo a transição de uma profissional que ia assumir a supervisão. Então, essa profissional estava até junto nesse período de transição, só que ela também não foi nomeada. Ela trabalhou por uns 15 dias, só que ela não foi nomeada também por problema de nepotismo. E ela participou efetivamente, ela presenciou, acompanhou a falta todo... de médico, a confecção da escala e a dessa ordem, falta. esse dia que a senhora passou, Sim. Como é o nome dela? Silméria, eu não sei o sobrenome Silméria. dela. Isso, Silméria. Relatou ainda a depoente que o fato ocorrido, os fatos ocorridos no dia 23 foram presenciados e acompanhados a todo tempo pela senhora enfermeira Silméria. Silméria. Pela enfermeira Silméria. Pessoa indicada pela comissão de transição para substituir
a depoente. Ponto. Todavia, a senhora Silmere, naquele dia, ainda não estava nomeada para tal função. Ponto. A senhora estava ajudando a gestão naquele momento, embora não exercia mais nenhum cargo, e também não poderia nem dar ordens, né, nesse período. Por estar ajudando, como que era feita a remuneração da senhora, além de seus vencimentos? Não tinha Não havia remuneração. nenhuma remuneração. Nenhuma remuneração. Tá certo. Questionada pelo presidente da comissão acerca da possibilidade de estar atuando junto à UPA do Santa Felícia, mesmo após a UPA do Santa Felícia, mediante remuneração, mesmo após sua exoneração, que se deu no dia 20 de janeiro, a depoente informou que praticava tais atos por mera liberalidade e não mediante qualquer remuneração. Ponto. A gente tem ouvido muito a questão de OS, que o prefeito quer implantar OS. A senhora participa de alguma OS? Já foi convidada para participar de alguma OS? Não. Não. Nenhuma. Questionada pelo presidente da comissão acerca da possibilidade da depoente ter sido convidada a participar de organização social, a mesma informou não ter sido procurada ou convidada por qualquer organização social, OS. Jamais, né? Não. Coloca o jamais antes aí. Ter sido, que jamais foi. Posso só fazer uma colocação? Pode. Quando eu trabalhei no Hospital Escola, eu fazia parte da comissão do Conselho da Saúde, mas nada de estar dentro, nada, eu era representante do hospital, nada a ver, né? Jamais foi procurado ou convidada, tal. Ressalta, no entanto, que no período em que trabalhou no Hospital Escola, fazia parte do conselho da OS, chamada Saúdes, Isso, eu representava os funcionários. na condição de representante dos funcionários. Ponto. Como todas as perguntas, a senhora em nenhum momento é obrigada a responder, né? E essa aqui eu quero deixar a senhora bem à vontade. Como que a senhora resume hoje o desempenho do secretário, do diretor, dos diretores e também da supervisão dessa questão das UPAs? Fica à vontade para responder. Você queria o que eu acho de como eles estão executando, é isso? Como que a senhora resume a gestão deles, do secretário, do diretor e também da supervisão da UPA? Bom, para mim, assim, não tem como eu falar que está bom de acordo com como está a nossa cidade, né? A gente lutou tanto para ter todas as UPAs funcionando, com atendimento de 100% das UPAs funcionando em quantidade e qualidade para a população, e hoje eu vejo com muita tristeza, né? Então, de início eu pensei que fosse problemas na transição,
Mas agora já se passaram tanto tempo, então é complicado expressar e tentar identificar o que é que está acontecendo. É só com muita tristeza que a gente recebe essa situação. Como eu falei, eu permaneci ajudando por um período, pensando no bem-estar do nosso serviço, do bem-estar do atendimento da nossa população, mesmo sem ter nenhuma remuneração. E aí não tenho como falar, né? É complicado. A depoente foi convidada pelo presidente dessa comissão a expressar sua opinião e sentimento acerca da situação atual em que passa a saúde do município de São Carlos. Momento em que expressou sua insatisfação e tristeza pelas condições atuais, lamentando o fato de terem trabalhado muito para que essa situação, para que houvesse a manutenção dos serviços prestados pelas UPAs e que estas não viessem a ser fechadas como agora. Ponto. Posso só salientar uma coisa? Os meus serviços, ajudando a prefeitura sem ter a remuneração, não se deu só com essa gestão. Anteriormente também foi a mesma forma. Eu passei a ajudar o Marcelo, que na época era supervisor da unidade, eu permaneci ajudando ele sem ter a remuneração. Então, por isso que não houve nenhuma malícia, nenhuma maldade em eu continuar, principalmente porque foi por dias, né, que houve a exoneração e todos esses problemas que aconteceram, né. Então, foi de uma forma que eu pensei realmente em seguir a mesma linha que a gente estava anteriormente, né. Porque a gente via tudo muito perdido, né, já acontecendo com a falta de material, já da transição, que a gente havia falta de material, bem como com esse caso mais grave da falta de médico, né. Então, foi uma forma mesmo de ajudar e aconteceu. Que inclusive atuou em outras oportunidades de forma espontânea e gratuita, no sentido de colaborar com o bom funcionamento da saúde pública do município. E por isso, inclusive, que não houve qualquer má-fé de sua parte em colaborar no episódio do dia 23 de janeiro de 2017. Ponto. Eu gostaria de perguntar, na realidade, eu acho que eu tenho uma pergunta ou duas só. Quando a senhora trabalhou como supervisora lá da UPA do Santa Felícia, com quantos médicos vocês trabalhavam no período, no dia e à noite? Sempre 2 em cada período. 2 de manhã e 2 de dia e 2 à noite. Isso, essa é a escala do Santa Felícia e do Araci, 2 em cada. Tá, e isso era de segunda a segunda? De segunda a segunda, tá. Isso. Questionada pelo relator dessa comissão sobre o quantitativo da UPA da Vila do Santa Felícia, no período em que a depoente foi supervisora,
essa informou que eram sempre 2 médicos, sendo 2 de manhã, 2 no período diurno e 2 no período noturno, de segunda a segunda. Ponto. Poxa vida, hein? E a senhora, porventura, se recorda qual era o fluxo de consultas diárias, mais ou menos? Olha, anteriormente o fechamento do hospital escola ficava em torno de 120, no período de 24 horas. Tá. Isso exceto de segunda-feira, que segunda-feira é atípico em todas as unidades. Com o fechamento do hospital, eu acho que a gente chegou ao atendimento de 170 consultas. 170? Uhum, Com a mesma quantidade de médicos? com a mesma quantidade de médicos. Tá. Questionada pelo relator da comissão acerca do número de consultas diárias da unidade da UPA do Santa Felícia, o depoente informou que antes do fechamento do hospital escola era uma média de 120 120. de 120 consultas diárias. E que, após o fechamento do hospital escola, essa demanda passou para uma média de 170 consultas diárias e que foi mantido o mesmo número de médicos em ambos os turnos. Ponto. E a qualidade do atendimento conseguiu ser mantida mesmo sem aumentando a demanda e não aumentando o número de médicos. A qualidade continuou boa, foi mantida? Sim, lá no Santa Felícia era um dos lugares que a gente nunca teve demora no atendimento, mesmo porque não era constante sempre esse número, né? Era uma média. Tá. E a demanda maior lá era atendimento às crianças, aumentou maior o atendimento às crianças quando se fechou o HU. Tá. Foi aonde, com o passar de acho que 1 mês, mais ou menos 2 meses, mais ou menos isso, uns 2 meses, o HU começou a oferecer o serviço de atendimento pediátrico agendado, né? Ah, sim. Então foi aonde também nos deu uma ajudada. E a senhora se recorda o período de tempo em que o munícipe esperava para o atendimento, se era 1 hora, meia hora, 2 horas? O Não que tinha. havia reclamação era na troca de plantão mesmo, que isso é comum, Tá. na troca de plantão. Tá. Mas nunca eu me recordo de lá ter reclamação de que o usuário chegou a esperar mais de 2 horas para o atendimento. Tá. Questionado pelo relator da comissão acerca da manutenção da qualidade do atendimento da UPA do Santa Felícia após o fechamento do Hospital Escola, a depoente informou que esse fato perdurou pouquíssimo tempo, uma vez que após foi 1 mês mais ou menos? Então, uns 2 meses mais ou menos, É. o HU nos ofereceu essa É. estratégia. Que após 2 meses com uma demanda em excesso, o hospital escola, que aí passou, já era hospital universitário, Já né? era universitário, isso. Que o hospital universitário passou a atender de portas fechadas mediante agendamento. De pediatria só, tá? Agendamento onde que Para encaixa a consulta. pediatria aí? Atendimento de pediatria. Isso. Perfeito.
e que a qualidade do atendimento foi mantida. Ponto. Que nunca houve qualquer reclamação sobre demora excessiva no atendimento naquela unidade. Ponto. Ressalta que em toda unidade há problemas, exceto nas trocas de plantão. Não, que em todas as unidades há problemas nas trocas de plantão. E que naquela unidade não era diferente. Ponto. A senhora sabe dizer quantos consultórios existem hoje lá nessa UPA do Santa Felícia? É 4? É a o mesma padrão? coisa. Todos é um padrão, É. né? Tá. Questionada sobre o número de consultórios médicos na UPA do Santa Felícia, a depoente informou É que a gente sempre deixa um para quarto de isolamento, né? Então a gente tinha 3 efetivo e um que a gente adaptou para quarto de isolamento. Então é a mesma coisa da UPA, tinha o quarto, a gente tirou para colocar o consultório. A depoente informou que na UPA do Santa Felícia, assim como qualquer outra de porte 1, existem 4 consultórios, sendo um adaptado para isolamento. Ponto. Bom, eu dou por encerrado minhas perguntas. Pergunto se mais algum vereador quer fazer perguntas. Eu agradeço ela. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a senhora pela presença aqui nessa comissão, por ter colaborado grandemente com nossos trabalhos e dizer que essa comissão tem um importante papel, que é de apurar responsabilidades civis e administrativas acerca dos fatos ocorridos no início do ano, mais precisamente o fechamento de UPAs e a morte de uma criança na UPA do Cidade de Iraci, e que o depoimento de Vossa Senhoria contribuiu grandemente para os nossos trabalhos. Então, em nome do presidente, em nome do vereador Sérgio Rocha e toda a comissão, eu gostaria de agradecer a senhora e pedir somente que a senhora possa aguardar até faça a leitura do depoimento da senhora e assine posteriormente. Eu agradeço e desejo à senhora uma boa tarde. Obrigada.